Olá, meus irmãos, bom dia. Que a paz de Jesus esteja entre nós, esteja em todos os lares, o qual vai nos assistir através dessa maravilha, dessa ferramenta que é a internet. Então, que Deus nos ampare nessa manhã maravilhosa. Pedimos a permissão a Jesus que possamos entrar em vossos lares, para que a mensagem do Cristo possa abrilhantar e melhorar o aspecto espiritual de cada lar. Então, que Jesus nos ampare nessa manhã. Pedimos a permissão para iniciarmos a leitura do livro Decálogo de Sabedoria, pelos Espíritos Diversos. O título da mensagem é Vivência. Habitualmente, perdemos tempo em desgosto inútil, quando nos achamos em antagonismo com alguém ou vice-versa. Entretanto, vejamos. Os outros pensam segundo imaginam, falam o que melhor lhes parece, fazem o que lhes ocorre aos desejos, abraçam os que lhes agradam, adquirem o que estimam, valorizam o que mais amam, inclinam-se para aquilo que os atrai, vivem com quem mais se afinam, estão no caminho que escolheram, acham sempre o que procuram. Isso são 10 pontos para que nós possamos observar. Seguindo em frente, isso, porém, não é novidade, porque todos nos apadronizamos por diretrizes idênticas. Agimos como somos e reagimos conforme a própria vontade, na condição de nossos impulsos. A novidade é reconhecer que os outros e nós teremos inevitavelmente aquilo que fizemos. Alcançando a certeza disso, vale, acima de tudo, auxiliar-nos reciprocamente, sem queixas uns dos outros, de vez que nenhum de nós consegue aperfeiçoamento próprio, senão à custa de numerosas experiências à frente da realidade. Vivamos com as nossas lições, mantendo a consciência em paz, e deixemos aos outros o seu próprio dom de aprender e de viver. Mensagem de André Luiz. Então vamos agora agradecer a Jesus pela oportunidade que nos concede nesta manhã para podermos realizar a nossa tarefa em paz. Para isso, Jesus, contamos com teu apoio, com o apoio da equipe de trabalhadores encarregado da nossa tarefa, porque sabemos que nunca estamos só. Então, que Jesus abençoe e ampare não só a nós aqui, mas a toda esta humanidade, a todos os lares aonde passam e onde sentem a necessidade da tua paz, Jesus. Então, pedimos a permissão para iniciar o Evangelho da manhã de hoje. Que a paz permaneça sempre entre nós. Que assim seja. O Evangelho de hoje vai falar de das causas atuais das nossas aflições, do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. É como se fosse puxão de orelhas todos esses itens que a gente vai ler aqui. Item 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora dela. Remontando à fonte de todos os males terrestres, se reconhecerá que muitos são as consequências natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos.
Quantas uniões infelizes, porque são de interesses calculados ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantos males e enfermidades são a consequência da indiferença dos excessos de todos os gêneros. Damos uma paradinha aqui para observarmos o que foi lido. Nós podíamos evitar, com a nossa capacidade de analisar todos os nossos passos. Quando levantarmos durante a manhã para a labuta diária, aqueles que têm a responsabilidade de exercer qualquer função, seja essa um pouco mais humilde ou seja essa um pouco mais elevada, que possamos ter o discernimento para realizarmos a nossa tarefa com paz, com dignidade e com amor, para que essa nossa tarefa diária não venha a prejudicar os outros, porque sabemos que toda a causa tem um efeito. Se nós iniciarmos o nosso dia de mau humor, o que vai acontecer com o nosso resto do dia, com o decorrer do dia, o entardecer, o anoitecer? E ao dormir nós vamos estar com a consciência tranquila? Claro que não. E vamos levantar no outro dia reclamando que não conseguiu se dormir direito, com enxaqueca, com tudo isso. Simplesmente porque foi a causa do outro dia. Ou seja, todas as causas atuais no outro dia anterior. Então, podíamos evitar muitas coisas. Nós, homens responsáveis, que quando se fala homem, se fala mulher também. Quantas situações negativas por falta de responsabilidade, por falta de pensar melhor. Se ficarmos parados olhando a vida do outro, vamos sentir em nós uma ambição. Ambição essa porque vemos que o outro lutou e conseguiu e você paralisou. Então podíamos evitar muitas coisas. No caso de uniões que são uniões infelizes, que a gente lá no futuro, a gente tem aquela ânsia, aquele negócio, vou casar logo, vou isso, aquilo, outro. Eu tinha um caso que quando eu casei, o meu amigo de repartição também casou. Ele disse, tu vai casar? Eu também vou casar. Então fomos os dois para o cartório marcar o casamento. Então demonstrou que ele só casou porque eu casei. Depois de um certo tempo eu vim a ficar viúvo e o que aconteceu? Encontrei com ele e ele disse, graças a Deus que tu ficou viúvo, porque isso era o desejo que eu tenho de ficar viúvo. Quer dizer, a união dele não foi feliz. Simplesmente ele se deixou levar pela minha situação, pelo meu, um pouquinho de inveja talvez que ele tinha, né? Então, quantas situações desse tipo, de interesse material, os casamentos são dissolvidos. Quando há amor verdadeiro, quando o amor que Jesus disse que ele cobre todas as dificuldades, a gente supera todas as situações negativas. Então, quantos males e enfermidades a gente pode evitar? Se a gente tem o cuidado, se a gente tem o zelo com o corpo, porque cuidando do corpo a gente vai cuidar da mente. Então vamos dar início mais aqui. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho e do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Isso daqui é um ponto fundamental para as nossas vidas. Quando vamos
quando vamos formar uma família, através de uma união, nós queremos ter filhos, queremos construir o lar, queremos tanta coisa, e olhamos para trás e vamos dizer assim, eu vou dar tudo aquilo que eu não ganhei, que meu pai não me deu, eu vou dar ao meu filho. Tudo eu vou fazer por eles. Todo o esforço é para eles, pensando que eles vão ser reconhecidos no futuro. Então é um erro muito grande. Você pode sim partir para a responsabilidade na construção daquele lar, na construção daquela família, e você vai ter que ter o cuidado de zelar simplesmente pela parte espiritual sua, da sua família e dos seus filhos. Então, se você não tiver o cuidado da evangelização naquele lar, se você é espírita, se você é um religioso, coloque seu filho num estudo evangélico para que ele possa se aprimorando, porque todos nós, ao reencarnarmos, trazemos na nossa bagagem o que é de positivo e o que é de negativo. Então é a nossa responsabilidade, nosso interesse em manter o equilíbrio da nossa família, e só pode se equilibrar a família se você tiver esse cuidado. Se vê o teu filho com egoísmo, cortar. Se vê o teu filho com muita vaidade, cortar. Se vê o teu filho com muita ambição, cortar. Então é por isso que eu penso assim, a maior depressão que um ser humano pode ter começa da criança. Se você tira o brinquedo, tira aquilo que você deu àquela criança, o que vai acontecer? Ele vai chorar, ele vai se espernear, ele vai entrar em depressão. Se você conseguir tirar isso, essa criança vai crescer, vai ser um homem de bem e não vai sofrer dessas situações de depressão, de falta de interesse, de melancolia, de tantas coisas que ficou para trás. Então, todos pais e mães responsáveis têm que manter esse equilíbrio em seu lar, para que no futuro, porque todas as crianças de hoje são os homens de amanhã, são os governantes, são os responsáveis por nossa vida quando chegarmos na velhice. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Isso é momentos de reflexão, isso é lá para frente, onde você muitas vezes, como mais velho, chama a atenção do filho mais novo, e esse filho não está nem aí, nem liga para o que você está falando. Passou na minha mente agora uma historinha que eu li, que era o pai e o filho dentro de casa, ele era viúvo. E o pai estava sempre no pé do filho. Todo movimento que o filho fazia dentro de casa, ele chamava a atenção, ele observava. O filho ia para o banheiro, ligava a luz, saía, não dava descarga, não apagava a luz, ia tomar água na geladeira, abria, então fazia tudo, todo ponto para fazer raiva ao pai. E o pai sempre ali, Um dia chegou o momento dele procurar um emprego. E o primeiro emprego que ele procurou, ele teve que fazer uma entrevista, e era não sei quantos jovens na frente dele, sei quantas pessoas para assumir aquele trabalho. Só que quando ele chegou, ele olhou, a filha, ele era um dos últimos, ele chegou logo no ambiente, ele notou o tapete da entrada virado ao contrário. O que ele fez? Lembrou do pai, e aí foi lá, ajeitou o tapete. Ele ia passando no corredor, viu uma cadeira fora de lugar. Ele lá consertou, botou a cadeira no lugar. Ia passando mais à frente, viu uma lâmpada acesa desnecessária e ele apagou.
Entrou no banheiro lá para fazer a necessidade e a torneira estava lá pingando, ele foi lá, usou e tudo e saiu. Quando chegou a vez da entrevista, o cidadão lá disse para ele, trouxe os documentos? Trouxe, sim, senhor. Aí ele ficou esperando e o cidadão pegou e disse, a partir de amanhã você pode começar o seu trabalho. Ah, mas eu não fiz entrevista e tudo mais. Não, você foi observado desde a hora que pisou aqui, o teu comportamento, e você está empregado. Olha só, nesse momento ele lembrou do pai. O quanto o pai foi valioso para ele. O quanto nós somos valiosos para os nossos filhos. No momento que ele tinha raiva, então tudo que acontece de ruim em nossa vida é para melhor. Sempre é para melhor. Quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de se reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente das vicissitudes da vida. O homem evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Então, essa história de estar acusando, né? Porque quando a gente diz assim, ai meu Deus, você está querendo dizer que Deus não está ali contigo, que Deus não está te protegendo, que você é o bonzinho, quando na realidade nós é que devemos procurar Jesus. Não é Jesus que vai nos procurar, não. Nós é que temos que procurar o caminho do bem. Então, não adianta achar que Deus castiga, que Deus perdoa, que Deus faz isso, aquilo, outro. Deus nem castiga e nem perdoa. Porque Ele nos deu o principal para a nossa diretriz de vida, que é o livre-arbítrio. E dentro deste livre-arbítrio, você acerta e você erra. Então, quando você acerta, você é responsável pelo acerto. Mas quando você erra, também você é responsável pelo erro. Então, não adianta estar acusando a má estrela, a má sorte, as dificuldades, acusando um companheiro, acusando a companheira dentro de casa, colocando a culpa sempre no outro, quando na realidade o culpado é você. No item 5, a lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. De onde se segue que, nas pequenas e nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento, por conseguinte, sua felicidade futura.
Então, esta mensagem vem nos pedir, pelo amor de Deus, para que nós não sejamos negligentes, para que nós temos a responsabilidade da construção do bem. E é através da construção do bem que você se constrói, que você cresce, que você se melhora. E você se melhorando, que é uma partícula da humanidade, claro que a tua influência vai gerar influência nos outros. E vai acontecer a melhora de todos, né? Mas a experiência algumas vezes vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo do outro modo. Mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada. Ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido. Para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Patenteada aqui a reencarnação. Graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade da reencarnação, porque se não fosse a reencarnação, nós não existíamos, não teria progresso, não teria nada. Então, só a reencarnação, queira acreditar ou não, aceite ou não, não tem para onde escapar. É através dela que nós progredimos, que nós temos a consciência do passado que não foi tão bom. Então hoje, lembrando aquela frase, nós estamos hoje numa situação melhor do que ontem. E com certeza esse hoje nosso, que nós estamos aqui na luta para vivenciar dias melhores, amanhã será bem melhor do que hoje. Então, lembrando aqui, quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Oh, beleza, né? Então, lembrando mais uma vez, que Jesus possa estar em todos os lares nesse momento, claro que está. E que todas as pessoas que tiveram a oportunidade de assistir este vídeo, possam eles tirar algum proveito, tirar alguma semente para melhorar as suas vidas. Que a paz de Jesus permaneça sempre entre nós, fechando os olhos do corpo físico, agradecendo esse momento de paz. E dizer que Jesus seja o mestre, que Jesus seja o guia, que Jesus seja a força e a luz de cada um de nós. Nesse momento, agradecemos essa oportunidade aos nossos irmãos espirituais, os quais pedimos nesse momento a permissão para encerrar a nossa tarefa da manhã de hoje, do Evangelho de Jesus, o Evangelho da Casa da Fraternidade em sua casa. Muita paz. Deus te renove em paz, sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve, confia, Deus te mantém